Boa noite, Ana. Boa noite, Rô. Sejam bem-vindos. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. Vou esperar mais algumas pessoas entrarem. Estou esperando a Thalita também. Boa noite, Marcela. Boa noite, Paulo. Boa noite, Thalita. Thalita chegou. Boa noite, Gu. Sejam muito bem-vindos. Eu já vou chamar a Thalita aqui. Boa noite, Ieda. Boa Olá, noite, Thalita. Tudo bem com você? tudo ótimo, Fer. E com você? Tudo bem também. Muito feliz É de estar um, aqui, viu? é um prazer imenso tê-la aqui comigo. Eu quero já começar agradecendo você por ter aceito o convite assim tão prontamente. É um prazer imenso assim ter você aqui comigo de verdade. Eu acompanho o seu trabalho na sua página e eu gosto muito do jeito como você fala, de todos os seus conhecimentos. Então, assim, quando a Ana me falou, Fer, marca uma live com a Thalita, eu falei assim, com certeza, eu vou conversar com ela. E agradeço muito por você ter aceito o convite de estar aqui hoje, viu? Eu que queria te agradecer pelo convite. Óbvio que eu ia aceitar prontamente, porque é um prazer sempre poder compartilhar conhecimento, né? Ainda mais quando a gente fala da área que a gente ama, do que a gente gosta, do que nossos olhos brilham. Então é um prazer imenso estar aqui com você, com o pessoal, aqui, Rodrigo. Oi, Ana. Muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Boa noite para quem está entrando agora. Algumas pessoas estão entrando. Às vezes é difícil acompanhar, né? E falar boa noite para todo mundo, mas sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco. Tá, eu vou começar então me apresentando, falando um pouquinho do Atena, para quem está aqui que não conhece. E aí depois, então, você, por favor, também se apresente, fale da sua formação, do seu trabalho, onde você trabalha, pode ser? Tá ótimo, com certeza. Então, tá bom. Então, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em neuropsicologia infantil. E eu tenho aqui o Atena Educação com o único e exclusivo objetivo de trazer conhecimentos e informações para os pais, para ajudar nessa linda e desafiadora tarefa que é educar e cuidar de uma criança, né? Então, essas lives que eu venho fazendo de terça-feira são justamente para trazerem pessoas que sejam especialistas naquele assunto para falar com muito mais propriedade e conhecimento, né? E hoje, claro, para falar de alimentação, a Thalita, que é nutricionista. Então, tá, por favor, se apresente para as pessoas que estão aqui e não te conhecem, fala do seu trabalho também, por favor. Tá ótimo. Meu nome é Thalita Cardoso. Eu sou graduada em nutrição pela Unicamp, né? Unicamp, nós duas temos em comum isso, né? Pela Unicamp. Sim. E pós-graduada em nutrição materno-infantil pela FAPES, que é uma fundação de apoio à pesquisa de saúde e educação. Então, eu queria falar um pouquinho, né, o que é a nutrição materno-infantil, porque é uma área muito nova, que muitas pessoas nunca Uhum. ouviram falar. Então, qual que é a área da nutrição materno-infantil? O que a gente atende, né? Qual que é o nosso público-alvo? Então, a nutrição materno-infantil, ela engloba desde a mulher que está tentando engravidar. Então, a gente lida com as mulheres tentantes que vão engravidar naturalmente ou até por uma FIV, né, com uma fertilização ou uma Uhum. inseminação artificial. Até mulheres que têm algumas questões como endometriose, né, ovário policístico. Então, a gente consegue, por meio da suplementação, já otimizar a fertilidade dessa mulher que está tentando engravidar. Então, passou para essa Legal. tentante.
passa para gestante. Então, a gente cuida da suplementação da gestante, do ganho de peso, se a gestação é gemelar, se é feto único. Então, a gente engloba também a gestação. Passando pela gestação, também tem a amamentação, que é um momento muito delicado da mulher e para o bebê também, que ambos estão aprendendo ali um com o outro, né? Então, a gente dá apoio nutricional e não só nutricional, né? Porque no consultório a gente acaba dando apoio psicológico e nesse momento da amamentação. E depois também na introdução alimentar do bebê, que dá início a partir dos 6 meses, aí a gente acompanha a criança até a adolescência, até 12, 13 anos. Então, essa é a área da nutrição materno-infantil, que é muito nova aqui no Brasil, mas que vem cada vez mais ganhando espaço. E que legal, né? E essa primeira parte que você falou do acompanhamento até antes da gestação mesmo, muitas pessoas às vezes nem sabem que existe, né? E quanto ela é importante para uma gestação essencial. saudável, né? Com certeza. Porque muitas pessoas acham que o cuidado com o bebê começa a partir do momento que ele nasce. Mas, na verdade, não. O cuidado com o bebê, com o feto, já dá início desde quando o casal está tentando engravidar. Não só a mulher, mas como o homem também, porque é 50% mulher, 50% homem. Então, o cuidado vem a partir daí já, né? Do casal que está tentando engravidar. Então, tem que ter cuidado tanto para a mulher quanto para o homem também. Por meio de alimentação, suplementação, atividade física e cuidados, né, com o que a gente sabe, né, com diabetes, obesidade, que isso pode realmente prejudicar não só a fertilidade, mas como a saúde do casal, né? Sim, perfeito, tá. Então, para começar um pouquinho a falar da importância dessa alimentação saudável, né, para crianças, eu queria que você pudesse falar um pouquinho qual é realmente essa importância, porque a gente muito se fala, e hoje muito mais de uma alimentação saudável, né, mas qual é realmente essa importância da alimentação saudável para uma criança? Então, a alimentação saudável, por que é importante? A gente escuta, é muito importante, mas a gente não sabe o motivo, né? O porquê que é tão importante assim. Então, primeiro que a alimentação saudável, o que é? É uma alimentação equilibrada, então rica em vários tipos de nutrientes. E tem que começar desde muito cedo para quando você vai criar seus hábitos alimentares, que já começa desde a gestação. Então, por que é importante? É importante por conta do crescimento e desenvolvimento da criança, que é diferente, né? De crescimento e desenvolvimento são coisas diferentes. O crescimento a gente vê mais na questão física, né? Altura, peso e desenvolvimento já é mais a questão neuropsicomotora. Então, a alimentação saudável, ela consegue fazer com que esse crescimento e desenvolvimento sejam otimizados, ou seja, sejam melhorados. Não que a criança não vá crescer ou ganhar peso se ela não tiver uma alimentação saudável, mas com certeza ela vai ter muito mais qualidade de vida, não só agora, no momento que ela está, né, como no futuro. Então, essa alimentação saudável vai prevenir doenças no momento presente, mas também prevenir doenças lá na frente. Então, quem sabe uma diabetes lá na frente, um ganho de peso muito acelerado hoje pode gerar lá na frente uma obesidade. Então, essa alimentação saudável, ela tem que começar desde muito cedo, não só para evitar doenças no presente, né? Como anemia ou algumas carências nutricionais, mas lá na frente também. Então, tem que começar cada vez mais cedo. Na verdade, tem que começar desde a gestação da mãe. Porque o paladar infantil, ele começa a ser formado a partir da 16ª semana de gestação. Muitas mulheres ainda nem sabem que estão grávidas ou acabaram de descobrir que estão grávidas na 16ª semana, porque o paladar da criança já começa a ser formado ali. Ela começa a sentir o gosto do líquido amniótico, ela começa a engolir o líquido amniótico, ela tem sensores que ela já consegue sentir o cheiro do líquido amniótico a partir da 16ª semana de gestação. Então, tudo que a mãe come interfere diretamente na formação do paladar dessa criança. Então, se uma mãe come muito doce durante a gestação, a criança já vai nascer com uma predisposição a ter um paladar mais açucarado, mais pro doce. Então, é importante já que essa mãe comece a formar o paladar dessa criança, desse bebê, já na gestação.
que é essencial, porque muitas pessoas desconhecem essa informação, né? De que o paladar Uhum. começa a ser formado na 16ª semana de gestação. Muitas pessoas acham que o paladar começa a ser formado depois que a criança começa a comer. Mas não, é na Sim. 16ª semana. Então, é muito importante que tenha esse acompanhamento. Olha só, é muito Esse interessante aqui, ó. cuidado, né? Eliette falou que interessante, eu não sabia disso. É uma informação que realmente muitas pessoas não sabem É, e olha que importante, né? é E aí essencial. você falou da questão da obesidade infantil, né? Que é pensar não no agora, mas também no futuro. O quanto a gente tem visto muito mais crianças com obesidade infantil hoje do que tinha antigamente, né? Com certeza, né? Eu vejo muito no consultório cada vez mais crianças obesas, com pais desesperados, com exames alterados, com colesterol Uhum. super lá em cima, com triglicérides super lá em cima, com glicemia já com uma resistência insulínica já considerável, quase uma pré-diabetes. Então, hoje em dia, a gente vê muito mais do que alguns anos atrás, né? Até Sim. por questões do desenvolvimento das tecnologias, né? As crianças hoje em dia elas ficam muito mais em telas, em videogames, em iPads, em celulares, em redes sociais, do que antigamente, que não existia nada disso. As crianças antigamente brincavam nas ruas, né? Nos É, condomínios, nos parquinhos com as crianças de pega-pega, ou até mesmo muito mais dentro de atividade faz física, muito né? mais atividade física do que hoje em dia. Então, É. realmente, a obesidade vem crescendo muito, muito, muito. Mas também eu vejo uma outra questão de que as pessoas estão cada vez mais inteiradas de alimentação saudável e atividade física. Então, elas têm uma noção de que para prevenir todas essas doenças é alimentação saudável e atividade física. Mas realmente é uma realidade que é muito triste, né? É muito triste ver as Uhum. crianças já obesas, crianças já com várias alterações nos exames. E os pais também ficam Uhum. tristes, né? Não sabem muito bem como lidar. Na escola, eu vejo casos, né? Isso acontece já de crianças que já estão com uma obesidade, né? E aí apresenta várias alterações em exames e os médicos recomendam uma dieta. E aí na escola mesmo a gente tem que restringir o que a criança pode comer, né? E aí é triste mesmo, porque a criança ela percebe que o amiguinho está comendo à vontade e ela não pode, né? E a gente tem que ter todo um cuidado para Tem trabalhar que isso ter. com a criança por questões psicológicas, inclusive, né? Eu, Então é inclusive, já tive importantíssimo mesmo. que. Eu, inclusive, já tive que escrever uma carta para a escola, falando, pedindo para a coordenação para poder levar lanchinho para a escola, porque o lanche que era oferecido na escola não era adequado para a minha paciente, que estava com Uhum. alterações importantíssimas nos exames, mas a gente também tem que saber lidar, né, com a questão psicológica, porque ela era a única que levava lancheirinha e não lanchava É, crianças, então a gente tem que balancear também essa questão, né? Como é que a criança está se sentindo, se só ela leva o lanchinho. E aí a gente tem que ir conversando bastante, bastante apoio da família, ter o apoio da escola também. Porque sozinha a sim. gente não consegue, né? Tem que ser uma equipe multiprofissional, assim, que é muito Envolvida, importante. né? É, muito Olha importante. só, tem alguém que comentou aqui, deixa eu ler, peraí. Ah, aqui, ó, por conta da pandemia, a Carol está com a insulina alta, sem atividade física, infelizmente. Magra, sem problemas de peso. Dieta não é fácil. É. Dieta para criança, lá no seu consultório, né? Quando você precisa realmente passar uma dieta para criança, o que que você percebe assim, como é muito mais fácil fazer um planejamento e manter uma dieta balanceada, uma alimentação mais saudável, do que realmente depois ter que passar uma dieta mais restritiva, né? É o que eu faço. Quando meus pacientes passam comigo e tem essa questão da obesidade, eu não passo dieta, né? Dieta propriamente dita. O que eu faço é um planejamento alimentar. Então, o que eu faço? Eu Uhum, ensino a criança a montar um prato. Eu ensino por meio de fotos, de vídeos, de materiais, inúmeros materiais que a gente usa no consultório, porque a criança é lúdica, a criança não vai entender. É isso, porque come isso, porque isso é importante para você, que tem vitamina tal, 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 tal. A criança não tá sim. nem aí, né? A criança tem que ser por meio lúdico. Então, o que, que eu faço? Eu faço um planejamento alimentar. Eu não ponho gramas, então eu não ponho quantidades de carboidrato, de proteína, Uhum, de gordura, de legumes. Eu não ponho por quê?
a criança ela vai ficar refém de pesar os alimentos. E é muito novo para começar essa vida de dieta, restrição e peso e balança. Porque também se a criança não consegue seguir essa prescrição, né? Não consegue pesar, ou não consegue comer aquilo, ou precisa comer mais, acaba criando um bloqueio na criança. Então, eu não gosto de falar dieta para criança, porque realmente isso não funciona a longo prazo. Então, o que que eu faço? Eu faço um planejamento alimentar, não só com ela, mas com a família. Então, se, por exemplo, a criança é obesa, e aí eu pergunto lá, como que é a rotina alimentar da família, não só da criança, da família. Ah, ela come muito salgadinho, bolachinha, e sempre depois do almoço ela quer comer um chocolate. Eu pergunto, quem que faz as compras, né? Quem que vai ao mercado? Ela vai junto? Porque tudo isso faz parte desse questionamento de montar um planejamento alimentar. Não é só eu pôr, você vai comer 100 gramas de carboidrato, 50 de proteína, 200... Porque a criança, ela não vai seguir, não vai se sentir motivada para seguir e vai acabar ficando triste porque ela não vai conseguir atingir os objetivos que estão ali no papel. Então, o planejamento alimentar, uma reeducação alimentar por meio lúdico é muito mais interessante com as crianças do que uma dieta propriamente dita e totalmente restritiva. Então, eu vou conversando com a criança. Você come chocolate todo dia? Que tal a gente fazer nesse comecinho um dia sim, um dia não? Vamos tentar? Ou eu faço por meio de, vamos fazer metas. Aí eu faço, a criança desenha a meta que ela quer fazer. E a gente desafio, né? Criança adora desafio. Exatamente. E a gente junto vamos montando essas metas. Então, para não ser uma coisa só minha, você vai comer isso e isso, até quando que você quer comer? Né? Então, nós juntos, eu e a criança, vamos montando essas metas para a gente conseguir alinhar os nossos protocolos, as nossas condutas, junto com a família. Então, por meio de metas, funciona bastante também. Legal. E quando a criança, ela não quer comer, assim, verduras, frutas, legumes, né? Como que você orienta os pais para que eles consigam introduzir esses alimentos na alimentação da criança? É um processo mais delicado. Não diria difícil, é um processo mais delicado. Por quê? Porque envolve muito a família nessa questão de seletividade alimentar. Envolve muito a família e às vezes muitos pais não estão dispostos ao trabalho que dá fazer essa conduta, né? Porque é muito delicado. Porque quando a criança não come, a gente tem que investigar o porquê que ela não come. Da onde que vem essa rejeição, essa seletividade? É do cheiro desse alimento? É o cheiro que incomoda? É a textura na boca que incomoda? É a maneira como esse alimento está preparado? É a cor que incomoda? Então, todas essas questões de seletividade, a gente tem que ir a fundo. Não só, é mãe, é birra, deixa com fome que passa. Não, as crianças ficam 2, 3 dias sem se alimentar de nada. De nada, de nada, de nada. Então, deixar com fome não é a solução. A gente tem que ir mais a fundo, tem que ir na raiz do problema para ver da onde que vem essa seletividade alimentar. Então, vou dar um exemplo aqui. E a criança não come nenhum tipo de legumes ou nenhum tipo de fruta. O que que eu faço, né? Inicialmente, existem alguns passos, mas incluir a criança, por exemplo, leva a criança numa feira, deixa a criança explorar os alimentos, deixa ela escolher qual que é o alimento que ela quer. Porque esse sentimento de pertencimento, né, na escolha dela, faz com que ela fique mais animada, mais motivada a experimentar esse alimento. Ela se sinta mais responsável, né? Mais responsável pelo que, nossa, eu que escolhi isso que vai ter hoje no jantar. Então, a criança ela se sente mais empoderada nas questões de escolhas alimentares que ela tem. Então, eu sempre dou a dica. Leva a criança no mercado, ou se acha no mercado muito arriscado por conta das tentações, leva a criança numa feira, no hortifruti. Porque, assim, escolhe a fruta que você quer comer. Isso já dá um ponderamento para a criança, né? Porque a questão dela ver uma abobrinha pronta na mesa é diferente dela ver a abobrinha como ela foi colhida, como que ela foi preparada.
porque isso, né, isso dá uma intimidade com a criança. Então, os conselhos que eu dou, leva a criança no mercado, deixa ela ajudar a preparar esse alimento. Então, leva na cozinha, sempre com muita cautela e sempre com muita responsabilidade, sempre com adulto olhando. Uhum. Mas deixa ela ajudar a lavar ali o alimento, a abobrinha, porque isso vai fazer com que a criança tenha essa intimidade com o alimento e na hora de sentar na refeição, ela vai ver a abobrinha que ela escolheu lá no mercado, que ela ajudou a preparar, que ela escolheu, né? Então ela tem esse sentimento de que, nossa, eu vou comer a comida que eu ajudei a mamãe ou alguém Uhum. preparar. Então isso é muito interessante. E também, se ela Sim. não gosta muito da textura, por exemplo, da abobrinha, a gente pode variar as preparações. Então, fazer um chips de abobrinha, fazer um Uhum. escondidinho com abobrinha, fazer uma lasanha de abobrinha, uma abobrinha recheada. Então, não só as mesma apresentação sempre, né? As mesmas preparações sempre, só refogado ou só no vapor. Porque às vezes a criança não se interessa pela textura que o alimento tá, não interessa pelo o cheiro que aquele alimento dá para ela. Então, sempre tentar variar os métodos de preparação, variar os legumes, ver o que a criança gosta mais. Se é o cheiro, vamos colocar um pouco mais de temperos naturais para tentar mascarar o Uhum. cheiro que a criança não gosta. Então, tem várias alternativas que a gente consegue fazer com essa criança que é mais seletiva. Também tem E a... uma bem legal que é se a criança. A criança não adianta, ela vai pelo meio lúdico, pelo meio da Uhum. diversão, da brincadeira. Então, pegar uma beterraba que ela não gosta, antes da criança comer, ela precisa sentir o cheiro, ela precisa pegar, ela precisa conhecer, ela precisa sentir confiança naquele alimento. Então, antes dela Uhum. efetivamente comer, ela precisa sentir todos esses cheiros, tudo que essas sensações, né, que levam Uhum. para a criança esse alimento. Então, pegar uma beterraba, ao invés de falar vamos comer a beterraba, fala vamos pintar a língua com a beterraba, vamos fazer carimbinhos com a beterraba, vamos carimbar folhinha Uhum. com a beterraba. Então, antes da criança comer, é importante que ela passe por esses processos de conhecer o alimento, do cheiro, textura, sabor, antes dela comer. Então, ela vai Ela tem rejeitar outras muitas vezes vivências, né, com o outras alimento. vivências, porque às vezes ela tem também medo, tem algum trauma com aquele alimento. Então, a gente precisa, que às vezes, muitas vezes os pais não sabem também. É uma coisa que a criança passou Sim. na introdução alimentar, por exemplo. Às vezes ela engasgou com algum alimento que lá na frente a criança lembra e não quer comer. Então, a gente Uhum. sempre tem que ver a raiz, o motivo por que essa criança não gosta. Os pais não comem, os pais comem. Os pais têm que dar exemplo, né? Então, não Sim. adianta a criança querer comer, os pais querem que a criança coma, mas os pais mesmo não comem. Então, é sempre Sim. importante que tenha o exemplo em casa, além de todas essas questões que eu poderia passar a noite inteira falando que realmente esse assunto ele é bem denso. Isso é bastante extenso, né? E aí, falando um pouquinho até sobre isso, de todas essas experiências que você falou, que é importante, né, a criança passar para realmente conhecer o alimento, às vezes ter uma experiência melhor. Tem muitas pessoas que acham que quando a criança não come determinado alimento, né, um legumes, por exemplo, para esconder de alguma maneira né, na alimentação da criança para ela ingerir os nutrientes daquele legumes, né? O que você pensa sobre isso? O importante é nunca esconder da criança, porque depois que a criança descobre, ela vai se sentir traída, vai se sentir Uhum, enganada e acaba criando, acaba quebrando esse laço que tem com a mãe ou com o pai ou quem preparou a refeição. Acaba, uhum, né, quebra a confiança, porque a criança se sente enganada, se sente lesada. O que às vezes eu faço no consultório que dá muito certo. Ah, a criança não come beterraba ou não come cenoura. Rala um pouco ali no arroz, mas não para esconder, né? Você mostra, ó, nesse arroz tem a beterraba, mas esse arroz aqui é das superpoderosas. Esse arroz aqui é o uhum, arroz rosa das princesas, mas tem a beterraba. Sempre deixar muito claro, porque esconder no feijão, beterraba, cenoura, amassar no feijão, não é interessante. A criança vai consumir os nutrientes? Vai. Vai consumir menos quantidade de fibra? Também vai, porque vai estar amassado, vai estar processado, vai estar uhum. escondido. Então é sempre interessante mostrar para a criança o que ela está comendo. Até porque
quando ela crescer ou for mais velha, não tem ninguém que vai esconder para ela, né? Então, vai chegar no momento que vai dar na mesma, porque ela não vai escolher aquele alimento. Não é uma educação nutricional, né? Tá escondendo os nutrientes. Então, é sempre muito importante deixar tudo muito claro para a criança, para que ela não se sinta enganada mais lá para frente. Sim. Sim, e tentar várias vezes, né? Pode ser que numa primeira tentativa a criança não aceite, numa segunda ela não aceite, na terceira ela aceite experimentar, goste do alimento Exatamente. e comece a se Tem habituar, estudos né? que indicam que crianças podem levar até 12 a 20 vezes para experimentar algum alimento e gostar. Então, é o que eu falo para os pais. Não vai ser na primeira, não vai ser na segunda, não vai ser na terceira, mas insista. Insistir é diferente de obrigar. Oferecer é diferente de obrigar. Nunca, nunca obrigar a criança a comer algum alimento que ela não queira. Porque acaba tornando um momento da refeição muito traumático. A criança Sim. já começa a se estremecer na hora que vê que vai almoçar, sentar para almoçar, sentar para jantar. Então é sempre importante respeitar o limite da criança. Tá bom, não quer comer? Mas a mamãe vai deixar aqui no pratinho do mesmo jeito. É só não comer. Não quer comer? Não come. Mas você vai deixar ali. Na próxima vez, ela começa a experimentar um pouquinho. Na próxima, ela já tá comendo. Então, sempre oferecer, oferecer, oferecer. Mas sem obrigar. Obrigação gera muita tristeza, tanto pro pai, tanto pra mãe. Ou aquele cuidador, aquela mãe que fala... come, senão a mamãe vai ficar muito triste com você. A criança carrega essa responsabilidade que é muito grande para ela. Nossa, e se eu não comer, minha mãe vai ficar muito triste comigo. Então, não fazer esse tipo de chantagem com a criança que não come. Porque ela já se sente mal de não estar comendo. E ainda ela tem esse cargo nas costas que vai ficar um trauma para ela. Então, no momento da refeição, tem que ser leve. Não precisa ter televisão, não precisa ter iPad, não precisa ter música, não precisa ter celular. O momento da refeição tem que ser leve. Não é interessante ter brigas familiares no momento da refeição, né? Então, eu tenho pacientes que só de falar, é hora de almoçar, já saem correndo, já se escondem, já começam a espernear, a criança não senta na mesa. Então, tudo isso é uma questão que tem que ser leve, né? Se a criança está brincando, fazer brincadeiras de transição para a refeição. Então, o que é brincadeira de transição? A criança está lá brincando. Vamos lavar a mão. Começa a cantar música que vai lavar a mão, né? Começa a fazer essas brincadeiras de transição para a criança começar a entender que a hora da refeição está chegando. Não só pegar a criança da brincadeira e colocar na mesa. Porque aí ela não vai... Ela estava brincando, né? Agora ela vai para um momento que é ruim, né? Então é importante que esse movimento... As crianças não querem parar de brincar para nada, né? Então você faz uma brincadeira nessa transição. Então vamos brincar de... pinta a mão da criança e agora tem que lavar a mão para tirar toda a tinta. Isso já vai deixando explícito, né? Que é a hora da refeição tá chegando. Então é muito importante que tenha essas transições para as crianças que têm algum tipo de problema para sentar à mesa. Então sempre tem que ser lúdico, né? Sempre tem que brincar com a criança para poder aprender. A criança aprende brincando nesse comecinho, né? Sim, perfeito. E aí, o que você diz sobre alguns pais, né? Principalmente de primeira viagem, com bebês pequenos, eles falam, o bebê tá me olhando e ele tá com vontade do que eu tô comendo, né? Então, às vezes, a criança ainda tem 6 meses, acabou de começar a introdução alimentar, o pai tá tomando um sorvete, e porque a criança tá olhando, o pai acha que a criança está com vontade e dá um pouquinho. Esclarece pra gente, mito ou verdade que a criança está sentindo vontade então, daquele alimento? Mas eu dei só um pedacinho porque ele tava, nossa, salivando, morrendo de vontade. Mas é o que eu falo para os pais, é mito, né? Porque o que a criança não experimentou, ela não pode ter vontade. Ela não tem vontade do que ela nunca experimentou. Porque ela não tem essa memória afetiva com esse alimento, nem memória do paladar com esse alimento. Então, ela não tem vontade de comer o que os pais estão comendo e ela nunca experimentou. O que ela tem é curiosidade. Porque nessa fase de introdução alimentar, a criança é muito curiosa. Então, ela quer experimentar, quer levar tudo à boca. Então, leva controle à boca, leva brinquedinho à boca, leva até o pé à boca, leva tudo à boca.
né? É a questão do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, é de levar a boca. Então, é sempre importante que os pais não dêem alimentos que não são propícios para a criança nos 6 meses. Então, é mito, não é vontade, é curiosidade. A criança quer pegar, quer sentir textura, quer sentir cheiro, quer sentir o sabor, mas coisas de vó que acha que a criança tem que comer tudo, exatamente, que acha que a criança tá morrendo de vontade de comer alguma coisa que ela nunca experimentou. Porque, na verdade, não é vontade, é curiosidade de saber o que é. Ela tá descobrindo um mundo novo, né? Então ela tem curiosidade, mas não vontade. Sim, muito bom. E tem uma perguntinha aqui, Viana. Quando a seletividade alimentar ela é preocupante ou alarmante? Ela é preocupante ou alarmante quando já começa a se tornar algo muito difícil, tanto para a criança quanto para os pais. Ou, por exemplo, aquela criança que não está ganhando peso, aquela criança que não está se desenvolvendo de maneira adequada, aquela criança que não está ganhando peso de maneira adequada, né? Que a gente tem aquelas curvinhas. Então, é preocupante também quando a criança perde muito peso muito rápido. Então, já são sinais que a gente tem que ficar atento. Não precisa chegar também a tão brusco assim. Se a criança, se você... Mãe sabe, né? Mãe sente. Quando a criança vê... Quando você vê que a criança tá comendo só os mesmos alimentos, ela não come determinados alimentos, não come determinadas texturas, já é importante procurar os especialistas. Não só nutricionista, mas pediatra. Eu indico também muito fono, porque às vezes é uma questão de hipersensibilidade da boca, que não Deixa eu ver aqui. Travou um pouquinho? Opa, voltou? Acho que tá voltando. Opa, voltou? Voltou? Acho que voltou. Tá todo mundo vendo? Tudo certo? Tá tudo certo, voltou. Ai, que bom. Então vamos lá, vamos recapitulando o que eu Tá tava bom. falando. Eu indico também muito a fono como profissional, porque às vezes a criança tem uma hipersensibilidade na boca. O que é hipersensibilidade? Ela não aguenta com temperaturas elevadas ou temperaturas muito fria, né? Não aguenta com algumas texturas crocantes, às vezes ela tem uma hipersensibilidade mesmo. Então é sempre importante investigar o que eu falei, o motivo da seletividade. Se é realmente alimentar, se é de hipersensibilidade da boca. Então é sempre importante essas questões para ir conhecendo a fundo e profissionais. Então, pediatra, nutricionista, fono, às vezes psicólogo também, que às vezes é questão de receio de comer, uma neofobia, né? Neofobia é quando a criança tem medo, pavor de experimentar coisas novas. Então tem que ver muito a fundo da onde que vem essa seletividade. Sim, Que às vezes ela nunca foi perfeito. ensinada a comer, né? Porque a introdução alimentar é essencial também para a criança comer bem no futuro. Então, como foi essa introdução alimentar? Eu sempre pergunto. Como é que foi a introdução alimentar dessa criança? Né? Foi batida, foi liquidificada, foi peneirada? Essa criança tem capacidade de mastigação, de deglutição? Isso tudo a fono também avalia. Perfeito. E os famosos doces e guloseimas, né? A partir de quando que é recomendado? Como que você orienta os pais nesse oferecimento? Então, não sou só eu que oriento, mas sim como tem um órgão, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria e a OMS, né? Que é a Organização Mundial da Saúde, ela reitera de que é importante que até os 2 anos de idade a criança não tenha contato com nenhum tipo de açúcar e nenhum tipo de alimento açucarado. Então, até os 2 anos de idade é extremamente proibido. Não é chatice, não é frescura, não é aqui NutriChata, não sou eu, são os órgãos que fazem isso. Por quê? Porque a criança, como eu falei, ela começa a desenvolver seu paladar na 16ª semana de gestação, mas também ela continua até os 2, 3 anos de idade a formar o seu paladar. Então, se a gente dá muitos alimentos açucarados para essa criança, ela vai começar
a ter preferências alimentares por alimentos açucarados. Então, a gente começa a moldar esse paladar dessa criança, desde muito nova, a ser propensa a comer muitos mais doces. Então, até os 2 anos de idade, não pode e não deve ser oferecido doces e nem alimentos adocicados. Então, por exemplo, até 1 ano de idade, não é recomendado mel, porque mel, além da questão do botulismo, mel é muito doce. Então, acaba mascarando o sabor original do alimento. Então, muitas mães querem, eu quero colocar banana com mel, posso? Não. Eu falo, não, não pode. Por quê? Acaba mascarando o sabor original da banana. E, além de ser muito doce, ter muito açúcar, o mel. Mesmo que é um alimento natural, até 1 ano de idade não é interessante. Então, essa questão do doce tem que ser a partir dos 2 anos de idade e, eventualmente, quanto mais puder segurar a questão dos doces para as crianças, melhor. Não que a criança vai viver numa bolha para sempre, né? Mas é a questão de moldar o paladar da criança, né? É o que eu sempre falo. Quando as mães de pacientes que são mais crescidinhos, então lá por 6, 7 anos, que já comem doce e vão para uma festinha, eu falo, a criança não precisa passar vontade também de comer 1, 2 docinhos, mas sempre conversar com ela, dela ter essa capacidade de saber escolher o momento adequado para comer o docinho. Se sabe que no final de semana vai ter uma festinha, durante a semana não come, né? Então, sempre respeitar também a questão da individualidade da criança, da família, dos costumes, dos hábitos alimentares, o que é essencial também nessa questão da nutrição. Então, até 2 anos de Sempre tentar idade não é equilibrar, né? recomendado o consumo de açúcar. Exatamente. Então, até 2 anos Perfeito. de Tem uma idade, pergunta, ó. zero. Zero, né? Nem pensar. Nem uma colherzinha, né? Tem uma Nem um pergunta, ó. dedinho. Nem um dedinho. Ó, crianças podem consumir alimentos preparados com adoçantes artificiais, como produtos light e diet? Não é interessante. O que é interessante sempre é ter as crianças terem contatos com alimentos in natura. O que é in natura? O mais natural possível. Então, por exemplo, ela vai consumir um iogurte, o mais interessante é que seja um iogurte que seja... Quanto menos ingrediente tiver, melhor. Então, existem iogurtes hoje em dia no mercado que tem somente 2 ingredientes, que é o leite e o fermento. Então, sempre prezar por alimentos in natura, sem ser adocicados, com açúcar ou com adoçante. Sempre procurar esses alimentos que são naturais, né? São naturais, in natura, que vem da natureza. Por quê? Porque lá pra frente a criança já vai ter consumo, querendo ou não, desses alimentos industrializados. Ela vai ter contato uma hora. Então, sempre, se puder evitar, né? Se puder deixar lá pra frente desses consumos, seria interessante. Então, eu não recomendo consumo de diet e light para as crianças por questões que não tem necessidade realmente. Perfeito. Tem uma perguntinha aqui, ó, tá? Minha filha tem 3 anos e tem problemas para evacuar. Quais alimentos que eu posso dar para ajudar? Existem 3 principais pilares na questão da constipação intestinal. Então, tem que avaliar quanto de água essa criança está tomando, né? Depende do peso da criança. Então, depende do peso da criança, a gente consegue calcular certinho quantos ml, litros de água essa criança precisa tomar. Então, essa criança E crianças costumam não pedir muito, né? A gente precisa oferecer mais, porque quando eles pedem, eles já estão com muita sede. E também, é o que eu sempre dou de dica, a criança ter uma garrafinha bem legal. Então, ter uma garrafinha que ela escolha, uma garrafinha bem divertida para ela poder levar à escola. No caso, agora as escolas estão retomando, algumas não. Mas sempre ter uma garrafinha bem legal para ela tomar. Então, sempre ter água, sempre oferecer água. Então, quanto de água ela está tomando, né? Fibra. Como é que estão as questões das fibras? Ela come frutas? Come legumes? Com qual frequência? Quais, né? Às vezes a criança come até fruta legal, come legumes legal, come as folhas, né, que são as hortaliças legal, mas às vezes a gente precisa colocar um pouquinho mais de fibra na alimentação. Então, uma frutinha com um pouquinho de aveia, uma frutinha com um pouquinho de psyllium, né, uma frutinha com um pouquinho de chia, linhaça,
essas farinhas que são ricas em fibra. Não só a fruta em si, mas acrescentar um pouquinho mais de fibra. E o terceiro pilar, que, né, já foi a água, já foi a fibra, e o terceiro pilar é a atividade física. O intestino, ele é um músculo, então ele precisa de estímulos também. Então, a atividade física é essencial também para quem tem constipação intestinal. Né? Cada Perfeito. caso a gente tem que avaliar individualmente em consultório, mas geralmente a gente conseguindo acertar esses 3 pilares, geralmente funciona super bem. Às vezes a gente precisa de uma suplementação de probiótico, que eu gosto muito também, não só para questão de constipação intestinal, mas também como alergias alimentares. A gente usa bastante probiótico no dia a dia, lá no consultório, para poder melhorar essa barreira intestinal, que, né, é o nosso segundo cérebro. Sim, sem dúvida. Inclusive, quando o psicológico da criança também, de alguma maneira, está afetado, ela também pode apresentar essa constipação, né? Sim, sim, com certeza. Então, tudo tem um balanceamento aí, né? É, Todos os aspectos da vida dessa criança. sim. Ah, tem uma outra perguntinha, né? Quando a gente estava falando dos doces, que a Daniela perguntou se oferecer doces à noite faz mais mal do que durante o dia. Existe essa relação? Não, não existe a relação. O que é importante é ver no dia no geral, né? No dia no geral. Uhum, Porque não é que à noite fica mais calórico ou à noite engorda. Não, não existe isso. O que a gente tem que ver é no geral do dia. Então, não tem uhum, isso de que dar à noite é pior. O que pode ser pior é que se a criança dormir sem escovar o dente, pode dar alguma coisinha, né? Mas, uhum. assim, na questão nutricional, comer de manhã, à tarde ou à noite, daria na mesma, nas questões nutricionais, tá? Tá, perfeito. A Selminha também perguntou se dar alimentação acompanhada de sucos é aconselhável. Não é aconselhável. Eu não aconselho. Eu sempre aconselho tomar um pouquinho depois. Ou se tem costume de comer junto, que seja 2 dedinhos. Porque às vezes é Uhum, costume também, né? Da família, da criança tomar alguma coisa junto. E o que eu sempre falo de sucos, sempre preferir a fruta, mesmo que sucos naturais. uhum, Porque, por exemplo, para você tomar um copo, 200 ml de suco de laranja, a criança, você precisa espremer de 3 a 4, dependendo de quantas laranjas, né? Depende da quantidade de uhum, suco que a laranja tem. Mas é sempre interessante comer mais a fruta do que tomar o suco. Se quer tomar alguma coisa, que seja um pouquinho, e eu sempre aconselho que seja água. Não refrigerantes, né? Refrigerantes nunca, mas nem sim. sucos, nem que sejam naturais. Sempre comer a fruta ao invés de beber o suco. O suco ele só dá mais caloria, menos fibra e mais açúcar. Então Uhum, é importante sempre a gente balancear. Não que sucos sejam proibidos, tá? O suco só uhum, pode ser oferecido para criança a partir de 1 ano de idade. Antes de 1 ano de idade é fruta. Não existe suco para criança antes de 1 ano de idade. A partir de 1 ano de idade a gente consegue oferecer sucos eventualmente, não com frequência nem todos os dias. Então sempre perfeito. preferir a fruta E do que o suco. do que o suco. E os chás, eles são indicados a partir de qual idade? Que tem uma perguntinha sobre o chás também. Depende muito do chá. Chás que contêm cafeína sempre o mais tardar possível, porque a criança não precisa de cafeína, né? Igual café, a criança não Uhum, precisa ser estimulada. Então, dependendo do chás. Então, se for chás de frutas, já pode ser oferecido a partir dos 2 aninhos de idade, não tem problema. Agora, chás de folhas e estimulantes, eu prefiro que seja mais tardio. uhum. Tá, Mas isso é uma perfeito. questão da minha conduta em consultório que eu vejo que realmente funciona e os pais, eles aceitam essa conduta. Porque Ah, a legal. criança, por exemplo, não precisa de um chá diurético, como o de hibisco, Uhum, cavalinha. A criança uhum, não precisa desse chá diurético. A criança não precisa de um chá verde. A criança não precisa de um chá uhum. mate, que é super estimulante. Então, sempre Sim. prefiro, se for dar para a criança, de frutas, que é mais fácil do que falar alguns podem, alguns não podem. Então, preferir os de frutas que eles não têm tanto risco. Não tem risco, né? Mas sempre preferir naturais, sem ser adoçados. Sim, perfeito. E pensando, né, no ambiente escolar, assim, existe um momento que assombra os pais, que é de preparar lancheiras, né?
Porque às vezes quando a criança é pequena, algumas escolas elas fornecem o alimento e é mais fácil. Mas a partir de alguma idade a criança já precisa começar a levar as suas lancheiras todos os dias, né? O seu lanchinho. Qual a indicação que você pode dar aos pais que precisam, né? Desdobrar para fazer um monte de coisa, ainda montar essas lancheiras todos os dias para garantir uma alimentação saudável? O que eu sempre falo, para montar uma alimentação, uma lancheira saudável, a família tem que estar organizada e preparada. Porque se você já tem esses alimentos em casa, já é meio caminho andado. Então, se eu vou montar a lancheira do meu filho, não tem, só tem bisnaguinha com requeijão. Se não tem, é o que vai ter, né? Então, sempre Sim. ter em casa opções. E o que eu falo para a alimentação saudável na lancheira? Sempre tem que ter 3 grupos principais na lancheira. Então, você olha para a lancheira, tem que ter os 3 grupos principais, que são os carboidratos, proteína e fruta. E aí, no consultório, eu dou uma tabelinha para os pais de ideias de carboidrato, de proteína e de fruta. Então, às vezes, os pais eles vão montando a lancheirinha de acordo com a tabelinha que eu dou. Então, vou dar alguns exemplos de carboidrato que a gente pode mandar. Uma tapioca, uma crepioca, um pãozinho caseiro, que é infinitamente melhor do que aqueles pães que a gente compra no supermercado, né? Que são de saquinhos. Mesmo que não seja integral, o pão caseiro, ele é infinitamente melhor do que pão integral 100% do mercado. Então, pães caseiros integrais ou não. Bolos caseiros também integrais ou não. Pipoca, milho. Então, tudo isso é questão de carboidrato. Então, a gente já tem um grupinho carboidrato. Beleza. Próximo, um grupinho da proteína. O que a gente pode oferecer? Junto, na crepioca, por exemplo, já tem o ovo e a tapioca. Então, já tem 2 grupinhos em um. A gente pode oferecer ovinhos de codorna, de proteína, pasta de amendoim, fazer um lanchinho de pasta de amendoim. Então, todas essas questões de proteína. Aqui para mim tá normal. Ah, tá. Então tá bom. É que aqui tava aparecendo que tava carregando assim. Então, Tá tudo carboidrato bem. e proteína. E de fruta, o que a gente pode inserir? Tanto frutas in natura mesmo, a fruta em si, chips de fruta, geleia sem açúcar, geleia caseira, até o suco, eventualmente o suco. Então, o que é importante ter esses 3 grupos na lancheira. Então, carboidrato, proteína e a fruta. É sempre muito importante. Então, essas são uma diquinha geral de como montar uma lancheira que tenha nutrientes para a criança nesse momento de escola que é tão importante, né? A criança tem que se sentir saciada para conseguir aprender, para conseguir absorver conhecimento, para se sentir bem na escola também, porque uma criança com fome não presta atenção na aula, não consegue absorver, fica distraída. Então, é sempre muito importante terem esses 3 grupos no lanchinho. Não só na lancheira, mas também nos lanchinhos intermediários. Sim, com certeza. Ameixa seca e damasco podem ser considerados frutas? Sim, podem ser considerados frutas e ser incluídos na lancheirinha. Pode sim, são frutas. Mas o que eu sempre falo para tomar muito cuidado é porque quanto mais seca a fruta for, mais caloria ela tem. Porque o que acontece com a fruta seca? Ela tira a água. Então, ela concentra muito o sabor. Tanto o sabor quanto os açúcares. Então, ela fica uma fruta mais doce e mais calórica. Então, ela é considerada fruta, mas não colocar sempre na lancheira, porque ela já fica mais calórica e mais doce, que a gente falou que quanto mais doce for alguma coisa, mais palatável é, né? Porque o doce é mais palatável do que um legumes e uma hortaliça. Então, sempre tomar cuidado, mas sim, é considerado uma fruta. Sim, legal. Thalita, que maravilhosa todas essas dicas. Eu tô vendo aqui, tem vários comentários agradecendo, falando que as dicas estão sendo muito valiosas. Teve alguém que falou que a bebê tem 1 ano e que as dicas foram muito esclarecedoras. Teve uma outra pessoa também que falou que vai indicar para a irmã, porque a sobrinha é também pequena. Muito esclarecedor. Infelizmente, nosso tempo acaba, né? Eu falei, olha. Eu amo tanto falar sobre isso, eu tenho paixão tão grande de falar sobre isso que eu podia ficar horas e horas e horas falando aqui.
que eu ia amar. Não, e eu ia amar ter você aqui horas e horas e todo mundo que está aqui assistindo, porque quantas dúvidas que você tirou, assim, quantas dicas maravilhosas que você deu, né? Quanto conhecimento. Porque, assim, a gente fala que hoje a gente tem lá o senhor Google, né? Doutor Google, e que tudo a gente pode pesquisar, mas nem tudo, nem todas as informações têm uma curadoria, né? Então, Sim. realmente ter uma profissional como você, né? Com a formação que você tem, trazendo todos esses conhecimentos é muito mais confiável, né? E olha que oportunidade. Eu falei para as pessoas, aproveitem, façam perguntas, porque não é sempre que a gente tem um tempinho na agenda dela. Mas queria te agradecer muito, assim, foi muito gostoso e muito importante, assim, mesmo eu que trabalho com a educação, com as crianças, né, e que tenho esse contato de tentar diversificar a alimentação na hora do almoço das crianças, né, que percebo que muitas às vezes são resistentes, a gente faz todo esse trabalho para que a criança consiga experimentar pelo menos um alimento, sentir o sabor, para ver se gosta, se não gosta. Nossa, eu aprendi um monte de coisa com você hoje, assim, que eu não sabia de alguns fundamentos, sabe? Então, ó, todo mundo falando dicas bem legais, parabéns. Ai, que Thalita, bom, eu eu quero fico muito te feliz. agradecer muito, assim, juro pra você que quando tiver lá no YouTube, que dá pra fazer a live lá, eu vou chamar você de novo pra gente ficar umas 2 horas A gente conversando, tá fica, a bom? gente fica, a gente fica, a gente fica, não tem problema nenhum. Eu adoro falar sobre isso, eu tenho uma paixão enorme por todos os meus pacientes, por todas essa área que me encanta, né? Não foi à toa que eu escolhi essa área, que vou te falar que é difícil lidar com crianças e Uhum. pais, é bem difícil, mas eu amo e é muito desafiador, mas é muito gratificante quando a gente vê aquela criança comendo de tudo, ver bebezinho que está começando a comer na introdução alimentar. Uhum. Eu recebo vídeos dos meus pacientes. É gratificante demais, é uma delícia. E É uma até acabou de delícia, sair né? um post do Conselho, né, de Nutrição de que introdução alimentar é só com nutricionistas. Por que essa importância? Porque os pediatras, eles estudam muito as doenças, né? Para curar as Uhum. doenças, mas eles não têm muito tempo para estudar as atualidades, né? As atualizações da introdução alimentar. Então, introdução alimentar é com nutricionista, porque é um profissional capacitado para lidar com essa fase da vida, né? Que é tão importante, que é a introdução da alimentação que tem consequências para o resto da vida. Então, uma criança que não come bem na introdução alimentar vai ser uma criança que não come bem quando ela tiver seus 5, 6, 7, 8 anos. Então, a introdução alimentar é o comecinho, na verdade, não só a introdução alimentar, mas a gestação, A a gestação. tentativa, tudo, é o comecinho de tudo. Por isso que eu tenho uma paixão tão grande por essa área, porque a gente consegue realmente transformar vidas, né, Sim. para sempre. Porque são Sim, memórias, são hábitos que ficam para sempre. Então é sim, minha sem paixão, dúvida. realmente. Eu amo. Não, ainda é visível que essa paixão, assim, o modo como você fala, o brilhinho no seu olhar é muito visível, assim, como você é realmente apaixonada pela sua Eu amo. profissão. E que bom, sabe? Eu fico muito feliz, de saber disso, assim, porque realmente a gente tem que escolher a nossa profissão por paixão, né? A gente tem que ser muito feliz Exatamente. naquilo que a gente faz para que a gente possa fazer com excelência, né? É. E, inclusive, falando dessa sua paixão, para quem tá aqui, talvez ainda não te siga, né? Eu quero indicar que sigam a página da Thalita, o Instagram dela, porque ela também traz vídeos e dicas muito, muito, muito legais lá constantemente, né? Constantemente eu tô postando lá dicas. Podem me chamar no direct também, se eu puder sanar dúvidas também no direct, eu tiro. Às vezes eu não consigo, porque são coisas muito particulares que aí realmente precisaria Uhum. ter uma consulta, coisas mais a fundo, mas o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Sim, muitíssimo obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua participação, por ter aceito tão prontamente quando eu te convidei. De verdade, eu tô assim imensamente feliz e honrada de ter você aqui e todo mundo que te assistiu também, porque você tirou muitas dúvidas. Obrigada mesmo, viu, por assim, por toda essa receptividade e por tantos conhecimentos que você trouxe pra gente nessa noite. Eu que queria te agradecer pelo convite, foi uma honra. Eu amo tudo isso. E se precisar de mim mais um pouquinho, assim, para as próximas lives, pode me chamar que eu sempre vou estar disposta. Sempre. Muito obrigada ao Com- pessoal que ficou até agora, que ficou assistindo. Estou vendo Sim, aqui as interações. Estou muito feliz com tudo que vocês estão, todo o carinho que vocês estão dando aqui pra gente.
Sim, muito gostoso. E para quem talvez tenha perdido o comecinho, eu deixo a live salva, assim que a gente acabar aqui, eu deixo a live salva para que todo mundo possa acompanhar e rever Possa todo o rever, conteúdo, né? né? Exatamente. A gente está aqui que é para passar realmente conhecimento e informação, então tem que deixar salvo mesmo para que todo mundo possa rever, né? É Então, isso muito mesmo. obrigada para todo mundo que ficou com a gente aqui. Mais uma vez, muito Obrigada. obrigada, Thalita, de todo o meu coração, viu? Obrigada eu. Um grande beijo e uma Um ótima beijo noite para você. para você Boa também. Tchau, noite, pessoal. gente. Boa Tchau. noite.